Deputados, sejam os dois muito bem-vindos. Eu queria já começar com a fala do presidente Jair Bolsonaro. Nós ouvimos agora, ainda há pouco, a fala do presidente chamando manifestantes de terroristas, marginais. E aí eu começo com o deputado Biratã Sanderson. O que o senhor pensa disso? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Nós, num Estado democrático de direito que vivemos, temos que, de todas as maneiras, trabalhar para que o direito de expressão, o direito de livre pensamento de todos os brasileiros serem respeitados em toda a sua extensão. Então, como nós, sim, estamos num país democrático, com o Estado Democrático de Direito muito solidificado, sedimentado, normal que o presidente da República, mandatário primeiro que faça pedidos para que os ânimos sejam arrefecidos, para que a temperatura baixe. Claro, todos têm direito de manifestarem suas opiniões, mas sempre de forma ordeira, sem a menor possibilidade, e todos nós aqui, deputados, parlamentares, senadores, a imprensa fica na espreita, porque domingo há uma expectativa de manifestações do chamado grupo Antifas, quando os bolsonaristas, os apoiadores do governo Bolsonaro não devem sair às ruas no domingo. Então, é um cenário que nós vamos experimentar pela primeira vez, onde apenas um grupo, né, e esse grupo já disse que veio no domingo passado em São Paulo, na Avenida Paulista, quando deu demonstrações flagrantes de que o objetivo ali, sim, não é de contribuir, não é de construir, e sim, ao contrário, o intuito é de destruir, de quebrar, né? As pessoas todas com máscaras, com pedras, paus, coquetel molotov, inclusive, nós vimos, e bem diferente das manifestações democráticas que nos últimos 6, 8 finais de semana nós presenciamos, com pessoas vestindo ali verde e amarelo, sem máscara, apenas a máscara para proteção da pandemia, obviamente, mas não com um espírito nítido, que é o espírito apresentado nas manifestações de domingo passado em São Paulo, que é o espírito, sim, de quebrar, de colocar terror na população, de fazer intimidação àqueles que têm prestígio e valorizam a democracia. Então, esse é um cenário que nós esperamos e temos a certeza que a sociedade como um todo trabalha para a paz social, para a pacificação, e esse é o nosso objetivo. Deputada Maria do Rosário, a pergunta é exatamente a mesma. Por favor, a sua resposta. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cássius. Boa tarde a todos os que acompanham este programa. Nós vivemos uma situação extremamente grave no Brasil e a nossa tarefa hoje é defender a democracia. O pronunciamento do presidente da República, mais uma vez, ataca a Constituição. A legitimidade de um presidente da República ou de qualquer mandatário, de um deputado, uma deputada, agora há pouco falava-se da qualidade do trabalho parlamentar também, que está em questão quando nós ouvimos os pronunciamentos das parlamentares que nos antecederam a este programa. Mas a legitimidade dos mandatos está associada não apenas ao voto na urna, mas a eleições livres, limpas, o que não aconteceu em 2018, porque foram marcadas pelas fake news e principalmente pelo cumprimento da Constituição. O presidente está atacando a Constituição. Ataca quando ataca manifestações que defendem a democracia e quando apoia manifestações que procuram o fechamento do STF, o fechamento do Congresso Nacional. Ataca a Constituição, o presidente da República, e, portanto, está cometendo um grave crime, um crime de responsabilidade passível de impeachment, que é isso que nós buscamos no Brasil de hoje, quando, por exemplo, não age diante das suas atribuições para salvar as vidas no Brasil. Ora, nós já temos 34 mil mortes no Brasil.
Provavelmente, a essa hora, tenhamos 35 mil. É triste referir a isto. No entanto, as manifestações que o deputado que me antecedeu falou e elogiou, aquelas na porta do Palácio do Planalto, aquelas que marcham com tochas, como a Ku Klux Klan, aquelas que agem com faixas contra o STF, elas carregam caixões. Hoje, o presidente Bolsonaro não apenas atacou movimentos legítimos e democráticos do próximo domingo, como ele incentivou mais uma vez infiltrações nesses movimentos. Ora, a nossa tradição, a tradição dos brasileiros e brasileiras que defendem a democracia não é quebrar nada, não é realizar qualquer ato de vandalismo. Isso deve ser condenado sempre. A nossa tradição é a palavra, o discurso, a liberdade de imprensa, a liberdade que nós conquistamos superando uma ditadura que prendeu jornalistas, que matou Herzog, que matou Rubens Paiva, e vocês defendem o fechamento do Congresso, vocês defendem o fechamento do STF e brincam com a nação brasileira no momento dramático da perda de vidas sem ter o mínimo de amor às famílias que estão perdendo seus entes queridos? Mesmo as polícias hoje estão em risco. Bolsonaro hoje assinou um novo decreto e anunciou a liberação de impostos, de tributos para a importação de armas que acabarão na mão da milícia. Ele está propondo armar a milícia contra a democracia. E isso, deputado Sanderson, Vossa Excelência é um policial. Isso vai contra os policiais honestos. Isso vai contra policiais corretos, que cumprem a sua função, que estarão, na verdade, mais à mercê de pessoas armadas contra o policial. Eu creio que nós estamos diante, portanto, de um ataque à democracia que todos nós, independentemente de partidos, temos a tarefa de defender. Vossa Excelência, como eu, jurou a Constituição Federal. Essa Constituição fala que é direito à livre informação, que é direito à livre manifestação. Agora, eu quero ser claro. As pessoas que forem no domingo, usem máscara. Usem, porque a máscara é necessária para nos salvarmos do vírus, que, aliás, o governo não fez nada para salvar as pessoas. As pessoas mantenham, por favor, o distanciamento social. As pessoas não façam como naqueles atos de verde e amarelo e não façam como o presidente da República, que é deseducativo. Ele ataca as pessoas e tira máscaras e anda no meio da população realmente sem nenhum respeito à pandemia que nós estamos vivendo. Bom, deputados, gostaria de repercutir agora, hoje pela manhã, durante a inauguração de um hospital de campanha em Goiás, o presidente voltou a falar sobre as manifestações contra o governo. A gente vai acompanhar esse trecho e depois repercutir com os senhores. Estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois de alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. A gente pede que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento, ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não compareça às ruas nesses dias, para que nós possamos, a Força de Segurança, não só estaduais, bem como a nossa federal, faça o seu devido trabalho. Porventura, esses marginais extrapolem os limites da lei. Bom, deputados, essa fala do presidente Jair Bolsonaro acaba inflamando ainda mais os movimentos, os manifestantes e gerando uma polarização, começando agora pela deputada Maria do Rosário. Este é o presidente que liberou, para vocês terem ideia, no último, desde maio até agora, ele multiplicou por 33 o acesso a projéteis por aqueles que têm arma de fogo. Este é o presidente que recusou rastreamento
de projéteis e de armas de fogo. Ele falou na reunião presidencial, absurda reunião ministerial, reconhecida por todos nós, ele sugeriu e propôs que a população seja armada, ou seja, os seus apoiadores, para atacarem aqueles que defendem a democracia. Ele incentiva o ódio no meio do Brasil, divide o Brasil todo o tempo. Terrorismo, ouvir a palavra terrorismo na voz deste senhor é o mesmo que lembrar da sua atuação como um mau militar, que foi expulso, aliás, do conjunto do Exército Brasileiro por ter se colocado na condição de quem explodiria um paiol, um lugar onde ficavam ali restritos, armamentos restritos do Exército Brasileiro. Por isso que ele foi afastado do Exército. Um mau militar, um péssimo parlamentar que nunca aprovou um projeto de lei, mas fomentou um ódio, condenado em vários momentos na sua vida pública, mas acabou tendo o benefício do quê? O benefício das fake news nas eleições. E na próxima semana, o TSE estará analisando a chapa Bolsonaro-Mourão e fake news, porque mostra que as eleições foram marcadas realmente por fraude eleitoral. Quem pagou as fake news? Os mesmos que estão pagando armamentos e projéteis? A quem interessa liberar armamento e liberar munição raspada, sem identificação? Isto é coisa de bandido. Eu ouvi agora há pouco um deputado, referir-se a uma deputada outra, que não tem qualquer relação política, dizer que acuse o seu adversário do que é. Pois é exatamente isso que eles fazem. Eles defendem os bandidos. Eles liberam, o governo hoje libera armamento para a milícia que quer jogar contra aqueles que defendem a democracia e contra as instituições. Então eu quero chamar todo o Brasil à razão. A razão se chama Constituição Federal. Nós estamos diante de algo muito grave. Não basta apenas fazermos oposição ao governo Bolsonaro, porque se fosse um governo que nós não concordássemos, mas que tivesse alguma coisa de positivo, faríamos somente oposição. Mas é um governo que ontem ele cortou 85 milhões do Bolsa Família. Das crianças pobres do Nordeste, ele cortou o dinheiro das famílias mais pobres do Brasil para colocar na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Uma secretaria que há 2 dias atrás, a CPI dos fake news, indicou, foi responsável pelo gasto, torrou 2 milhões de reais em fake news, em sites de fake news. Então ele coloca mais dinheiro na comunicação para quê? Para comprar estes sites clandestinos, esses portais que desinformam a população e que jogam ódio sobre a população brasileira. Nós não podemos ter um presidente que propõe o ódio. Nós temos que ter um país governado por pessoas razoáveis. E por isso o Congresso Nacional deve assumir a sua responsabilidade, fazer o impeachment do presidente Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade, levar adiante com direito de defesa, é óbvio que nós defendemos que ele se defenda, mas que pare de fomentar o ódio e que não tenha. Só um alerta a todos e todas, não caiam em provocações. As pessoas que participarem no domingo das manifestações saibam que ao seu lado pode estar alguém das forças policiais, do Exército, de qualquer força de segurança, disfarçado de manifestante, como isso na história do Brasil já acontece há muito tempo, para jogar um coquetel molotov, para quebrar uma vitrine, porque é isto que eles fazem. Os provocadores se infiltram para gerar o pânico e justificar, como aconteceu em São Paulo, uma reação indevida por parte das polícias, desproporcional, quando a polícia de São Paulo só atirava contra manifestantes que eram pela democracia, né? Quando a provocação vinha de uma senhora lá com um taco de beisebol e de tantos outros que estavam ali provocando quem defende a liberdade. Então não caiam em provocações. Sejam responsáveis, estejam, quem participar, protegido com a máscara, não como o deputado Sanderson disse, a máscara aqui é proteção contra o Covid, mas, ao mesmo tempo, a liberdade de manifestação deve acontecer com toda a preocupação de defender a liberdade e não jamais quebrar nada e não aceitar provocações. É isso. Deputado, sua opinião, por favor. Deputada Maria do Rosário, conterrânea nossa, gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, quero dizer que a senhora tem uma grande tradição aqui na Câmara. Eu estou no meu
primeiro ano de mandato como deputado federal, vim da Polícia Federal, 20 e poucos anos lá dentro da PF, mas é notório que a senhora, fosse aqui um processo judicial, eu levantaria aqui, eu suscitaria suspensão, porque a senhora tem uma animosidade, até uma inimizade, há litígios entre a senhora e o presidente Bolsonaro, de modo que, quando a senhora fala em não cair em provocações, a senhora já está fazendo provocações, chamando o presidente Bolsonaro, que não é um bandido, chamando o presidente Bolsonaro de bandido, né? Ele pode até ter manifestações que a senhora não concorda. Agora, chamar uma pessoa que a senhora sabe que ele é decente, que é honesto, de bandida, é, sim, uma provocação antidemocrática que nós não podemos aceitar. Isso aí, a senhora tem uma tradição, mais de 20 anos aqui na Câmara, e taxar um presidente da República de bandido numa TV, sabendo que ele não é bandido, para nós, sim, é um ferimento muito grave na democracia. Isso nós não podemos admitir. E fico até aqui chateado, indignado, partindo de uma deputada federal chamando um presidente da República de bandido, né? Bandido, se fosse para nós baixarmos o nível, bandido é o Lula, que ficou 1 ano e meio preso, com sentença de primeiro e segundo grau, com inúmeras provas e contraprovas a levarem a condenação, depois, em segundo grau, inclusive, condenação majorada, né? Agora, claro que a senhora... Mas eu não me lembro de ter usado essa palavra bandido. É verdade que eu processei o então deputado Bolsonaro e ele foi condenado por danos morais. Mas eu normalmente eu não uso essas palavras, viu? Eu usei a palavra aqui que ele é bandido. A senhora usou a palavra... A senhora usou a palavra bandido. Não, a senhora usou a palavra bandido. E isso, numa democracia, chamar um presidente da República eleito com 55 milhões de votos, chamar o presidente da República que não é bandido, a senhora sabe que ele não é bandido, é uma pessoa honesta. Nós estamos há 1 ano e meio fazendo essa nova gestão aqui em Brasília, deputados que eu apoio, e eu atuo na liderança do governo aqui na Câmara, como ele também lá no Palácio do Planalto. A nossa dedicação é total ao povo brasileiro. Vamos acertar, vamos errar, isso aí é da vida. Agora, a nossa intenção, o nosso objetivo aqui sempre é atender o interesse público. E o interesse público consubstanciado no interesse da maioria. Respeitando minorias, claro, sempre respeitando minorias. A prova disso são as manifestações que nós temos presenciado, sempre pacíficas, à exceção dessa manifestação de domingo passado, onde desordeiros, pessoas que praticaram atos que subvertem a ordem constitucional, que não contribui com nada, aquilo ali não soma em aspecto nenhum, quebra-quebra, né? Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, né, a efervescência política e social, né, em municípios governados por prefeitos de esquerda, inclusive. O caso lá onde aconteceu, por exemplo, a morte daquele jovem lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, é governado por um prefeito de extrema esquerda. Ele é esquerdista de extrema, inclusive. Diferente do prefeito de Nova York, que é de esquerda, mas é de centro-esquerda. O prefeito de Minneapolis é de extrema esquerda. E foi essa polícia, né? Ou melhor, não foi nem a polícia, foi um policial subordinado a esse prefeito que, num acidente de trabalho, eu diria, porque com a experiência que eu tenho de mais de 25 anos de polícia, ali dá para ver nisto que ele não queria matar o sujeito, mas aconteceu. Então, o prefeito daquela cidade, de extrema esquerda, né, não está sendo taxado de bandido, como alguns têm taxado, como a senhora comentou anteriormente, têm taxado o presidente Bolsonaro como bandido. E por que bandido? Porque ele sai sem máscara, eventualmente, porque ele não quis dar os exames do Covid, porque ele disse que ia fazer um churrasco, né? Então, precisamos, sim, ter responsabilidade, claro. Eu não queria estar na pele de deputados da oposição, tendo que fazer oposição com argumentos tão pífios, tão frágeis, tão fracos como os argumentos que a oposição tem utilizado. Ele fez um churrasco, ele foi passear numa farmácia, né?
é uma briga, uma luta inglória, realmente, a oposição tem que usar desses argumentos para tentar desgastar o presidente, né? E nós vimos que no governo passado, nas eleições anteriores, os argumentos eram presidente ladrão, ministros corruptos, corrupção sistêmica tomando conta do Brasil, dilapidando dinheiro público, retirando saúde, retirando educação, retirando saúde do povo brasileiro, produto de muita corrupção, e eu digo isso de cátedra. É uma corrupção que até hoje nós pagamos a conta e vamos pagar, infelizmente, por muito tempo essa conta de anos de governos corruptos. E agora, um governo que decidiu e veio com o propósito de fazer um governo austero, com gastos qualificados, com orçamento enxugado, com responsabilidade fiscal. Óbvio que nós teríamos resistência, né? Agora, tenho pena da oposição, tem que fazer oposição buscando desgastar um governo porque ele fala palavrão, porque ele faz um churrasco ou porque ele não usa máscara, né? Enquanto que nós temos muito conscientes de que todo o esforço que nós tínhamos que fazer para o enfrentamento da crise de saúde pública sem precedentes, como também para a minimização dos danos na economia, nós estamos fazendo. Eu sou testemunha, tenho ido semanalmente no Palácio Planalto ali, dezenas de técnicos que não são filiados a partido político, que não têm, me permite. Sim, então, sim, para eu poder também debater com o senhor. Deputados, vamos só tentar estabelecer um pouco de tempo, Deixa eu só por concluir. favor. Me permita concluir. É só porque se os dois falam ao mesmo tempo, deputado, só desculpa interromper, é o Yuri Pita falando agora com vocês, só para que cada um fale de uma vez só, um por vez, senão para o nosso espectador ele não consegue entender o que nenhum dos dois está falando. Então, por favor, deputado Sanderson, conclua, depois eu faço a minha pergunta, por favor. Então? E a gente vai controlar o tempo, sim, deputada, por favor. Ótimo, obrigada. Só registrar, eu não interrompi a deputada Maria do Rosário nenhuma vez, eu só ouvi. Então, tá bem, deputado, o Palácio Planalto conta ali com equipes que trabalham 24/7, técnicos que dão a orientação e apresentam um caminho para os agentes políticos do governo Bolsonaro. Então, tudo aquilo que era para ser feito está sendo feito no aspecto do enfrentamento da saúde pública, do coronavírus, e também, porque não é uma medida não exclui a outra, e também tudo aquilo que está ao nosso alcance para minimizar desemprego e desastre econômico que nós estamos fazendo. Obrigado, deputados. Bom, agora, de novo, vou me colocar aqui, Yuri Pita, aqui de São Paulo também. Queria trazer para essa discussão uma fala que acabou de ser dada agora há pouco pelo presidente americano Donald Trump, que mais uma vez citou o Brasil como um mau exemplo no combate à pandemia do coronavírus. Ele, inclusive, cita que o Brasil ainda tenta fazer o mesmo que a Suécia e que não é o caminho adequado. Queria começar primeiro o deputado Sanderson, depois a deputada Maria do Rosário, com o mesmo tempo, por favor, e sem interrupções de nenhum dos lados. Deputado Sanderson, depois deputada Maria do Rosário. A política que o Brasil está adotando, que tem sido criticada mundo afora, inclusive por aliados como o presidente americano Donald Trump, é a mais correta ou ela precisa de ajustes para o enfrentamento da doença? Yuri, nós fomos, enquanto brasileiros e enquanto população mundial, fomos atacados ou abatidos por um meteoro, né? Nunca, a nossa geração, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, nunca tinha enfrentado um problema, uma crise desse tamanho, que pega a tudo e a todos os setores. Nós já tínhamos enfrentado aqui no Brasil, deputada Maria do Rosário, crises, eu lembro lá do FHC, crise de falta de energia, já enfrentamos crises de seca, de estiagem, de cheias, crise de corrupção, enfim, mas uma crise que pega todos os setores, todos os segmentos, economia, pega a indústria, pega a agropecuária, pega a segurança pública, entra também na discussão política, tem um ingresso também no confronto da ideologia, dos confrontos ideológicos. Então, é uma crise sem precedentes e que ninguém, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Europa, tinha know-how, tinha conhecimento para fazer o enfrentamento da crise. Nós fomos buscando conhecimento, fazendo a calibragem própria para o Brasil. O gabarito que o Brasil hoje está adotando está dando certo, vai dar certo ali na frente, já está dando certo, porque a realidade brasileira não é a mesma realidade norte-americana, nem a mesma realidade
Europeia e nem da China. Nós tínhamos que fazer e fizemos as adequações e hoje estamos, sim, com toda a tranquilidade, posso asseverar aqui, que os 6.000 hospitais do Brasil estão recebendo todo o apoio do Ministério da Saúde, mas isso não impede, repito aqui, isso não impede nós descurarmos, nós não colocarmos atenção para emprego, para a economia, para atender vulneráveis. São milhares de brasileiros que não tinham que comer produto da crise, vendedores informais, e que o Estado brasileiro está lá, claro, com a contribuição do Parlamento, a deputada Maria do Rosário sabe disso, o Parlamento teve um papel fundamental, mas o Estado brasileiro está estendendo a mão, seja através do auxílio emergencial, seja através do Bolsa Família, seja através de fomento de capital de giro ou pastas creditícias para pequenas, médias empresas que precisam arcar com seus compromissos e no momento de crise não tem condições. Obrigado, deputado. Por favor, agora a deputada Maria do Rosário, ao mesmo tempo, por favor. Obrigada pela questão, Yuri. O presidente Donald Trump, quando faz essa crítica ao Brasil, ele demonstra claramente que nem ele, tão aliado do presidente da República do Brasil, nem ele suporta mais a permanência e o convívio com que se transformou a política brasileira. O desrespeito aqui no Brasil é imenso. E quando ele fala de que nós estamos numa linha como a da Suécia, eu até questionaria isso, porque eu penso que o que nós temos é um vazio de política pública no âmbito do governo federal. Não há sequer um ministro da saúde. O Brasil, entre todos os países do mundo, quando chegaram ao 50º dia da pandemia, chegaram a um momento em que ela começa a se estabilizar para ter uma queda dos casos. Os números internacionais indicam que o Brasil, ao contrário, a nossa curva é ascendente. Nós estamos crescendo mais o número de casos. Hoje, passamos de ontem para hoje, ao crescimento maior do número de casos comprovados de Covid-19 do que os Estados Unidos, que já tem mais de 100 mil mortos. Nós estamos com 34, quase 35 mil mortos no Brasil e a nossa curva não para de crescer e o número de casos no Brasil é maior hoje, está crescendo mais do que o número de casos nos Estados Unidos e do que em qualquer país do mundo. Paralelo a isso, o governo não está colocando recursos na saúde. Não há dinheiro novo colocado na saúde. O Congresso Nacional faz um grande esforço. O presidente Rodrigo Maia, os parlamentares, o Senado e a Câmara têm tentado fazer o que é possível. É preciso valorizar as instituições que estão tentando fazer a sua parte. Mas não há operacionalidade por parte do Ministério da Saúde. Volto a dizer, não há nem ministro. Há uma preocupação com questões secundárias. E o governo abriu uma guerra com os governadores. Ora, eu não sou do partido do governador de São Paulo, do governador Dória, mas ele está tomando medidas, ele precisa ser apoiado. O governo do Amazonas, o governo do Rio de Janeiro, não me interessa a crise que há entre o governador do Rio de Janeiro e o presidente da República. O deputado agora há pouco falou que eu tenho um contencioso, eu não tenho contencioso nenhum com Jair Bolsonaro, eu tenho processos. Um deles, por danos morais, eu já ganhei. Mas eu sou uma pessoa que levo a minha vida civil e a minha atividade política para além dos contenciosos e das diferenças que possam haver, por mais graves que sejam. Muitas vezes as pessoas precisam trabalhar juntos e juntas. E governadores estão trabalhando, prefeitos estão trabalhando. E, no entanto, a perseguição é grande. Por que o governo federal corta 85 milhões do Bolsa Família dos estados do Nordeste? Corta das pessoas mais pobres e, portanto, que ficarão mais vulneráveis, terão que ir mais para a rua, não conseguirão fazer isolamento. Essas famílias que não têm o que comer têm que buscar na rua o que comer no trabalho precário. O governo corta o Bolsa Família quando nós temos uma crise de emprego incrível. O modelo está errado. E é um modelo não só Bolsonaro, não é? É um modelo Paulo Guedes. É um modelo que continua com o mesmo discurso anterior, sem ter uma proposta concreta para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, eu creio que nós temos muitos motivos para dizer que há um vácuo de governo federal no Brasil. Deputada. Sem governo federal, não há organização do sistema público de saúde. Deputada. Os estados e municípios não conseguem suprir essa necessidade. E nós temos que ser solidários com os estados e municípios que estão tentando fazer o que podem no Brasil
e com o Congresso Nacional, apesar da Presidência da República agir com a irresponsabilidade que age em todos os momentos. Eu acho que é isso. Deputada, desculpa, mas é porque... Desculpa, mas para ser equilibrada, a senhora já passou um pouquinho do tempo, me desculpa. Eu preciso fazer mais uma pergunta aos senhores, mas antes eu quero trazer aqui outra fala do presidente Jair Bolsonaro para a gente discutir. O presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar os marginais, os manifestantes que são contra o governo, na live que faz semanalmente, às quintas. Bolsonaro ainda fez um pedido para que os apoiadores dele não compareçam em atos programados para o domingo. Vamos ouvir a fala do presidente. O pessoal domingo, né? Pessoal de verde e amarelo, que tem Deus no coração, que é patriota, que pensa no seu país, que é conservador, esses que trabalham, que são liberais, certo? Que acreditam que o Brasil pode mudar para melhor pelo trabalho. Não é ficar em casa, não. Não compareçam a esse movimento, que esse pessoal não tem nada a oferecer para nós, nada. Um bando de marginais, muitos ali são viciados, né? Outros têm costumes os mais variados possíveis, aí, que não condiz com a maioria da sociedade brasileira. Eles querem o tumulto, querem o confronto. Deputados, eu gostaria, inclusive, estava falando ainda agora com a deputada Carla Zambelli sobre isso, como nós, eleitores, nós nos sentimos diante desse quadro em que parlamentares, deputados se agridem. Então, já de antemão, eu agradeço a presença de vocês e de deixarem esse debate sem agressão, que isso é muito importante para a gente. E gostaria que vocês me falassem, repercutissem qual é a possibilidade, qual é a saída que a gente tem de ter pessoas se manifestando, de ter grupos de parlamentares representando todo o povo brasileiro, sem precisar desse tipo de quadro que a gente tem visto nos últimos anos. Qual é a saída? Vocês pensam nessa saída? Começo com a deputada Maria do Rosário. Eu penso, Luciana, que o Congresso Nacional tem dado uma contribuição muito importante. A importância da democracia é capital para o Brasil. Nós não podemos refluir da Constituição de 88. Ela é a base das nossas relações democráticas no Brasil. Mas Bolsonaro não está preparado para governar com a democracia, não está preparado para governar com a Constituição. O ataque que ele faz agora às manifestações, que nem aconteceram, ele diz que querem confronto, mas, na verdade, as pessoas querem paz no Brasil, querem vida no Brasil, querem o fim da violência das polícias, querem a vida dos negros e negras, querem causas justas, não querem mais o ataque a quem quer que seja. As pessoas estão se manifestando porque veem que esse governo não está preparado, esse governo recebeu todas as chances possíveis. Mas quando ele foi eleito, inclusive baseado em fake news, baseado em mentiras, e o TSE vai analisar esta semana as ações que podem vir a caçar a chapa Mourão-Bolsonaro, nós devemos ter claro que quando ele foi eleito, ele elegeu também um grupo de parlamentares que foi para o Congresso com a mesma linha. Da exposição, do ódio, do gabinete do ódio, dos ataques, que não trouxeram conteúdos para a participação. E nós passamos a ter mais dificuldade em todas as instituições. Agora, nós estamos chamados a pensar o que é a prioridade do Brasil. Gostaríamos, talvez, de produzir soluções e caminhos, agora, neste momento, em termos de políticas públicas para a saúde pública, para o desenvolvimento do emprego. Realmente pensar que a indústria nacional poderia estar fabricando os respiradores, a Anvisa poderia estar rapidamente liberando estes respiradores, nós poderíamos ter alimentos comprados da agricultura familiar ou grãos mesmo colocados na porta das pessoas mais pobres para que elas não saíssem de casa. Nós temos que nos preocupar em ampliar o tempo de acesso a esse benefício, que não deveria ser R$600, que poderia ser R$1.045 salário mínimo. Nós temos que nos preocupar, portanto, com os trabalhadores da saúde, os da segurança pública, com o retorno às aulas, não agora, mas quando for possível. Tem um vácuo também no Ministério da Educação e, no entanto, nós só temos ataques. De nossa parte, por dentro do Congresso Nacional, nós somos propositivos. Eu aprovei um projeto de lei esta semana. Vocês podem ter certeza que a nossa missão é trabalhar
e lamentamos que o governo não faça o mesmo, ou mais, trabalhe Deputada, contra o desculpa, eu tenho que interromper por conta do tempo, desculpa. Então, eu quero fazer a mesma pergunta, o deputado Ubiratã pode responder para a gente. Se o senhor pensa também, o senhor como parlamentar, que tem um outro lado dessa visão, pensa nessa construção propositiva, que todos possam se manifestar, que a gente tenha um momento já de paz, sem confronto, principalmente entre os parlamentares? A única saída para uma república ter rigidez e ter saúde é diálogo e democracia. Isso acho que é ponto pacífico. E quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem a público e pede que os seus apoiadores não saiam no domingo, justamente para evitar o confronto, ele está, sim, prestigiando a democracia, né? Trabalhando, inclusive, na prática, sendo bem efetivo para que os ânimos sejam esfriados. Essa elevação da pressão só interessa àqueles que não querem a retomada da normalidade do país no pós-coronavírus. Me parece que é muito claro o cenário, o panorama político no Brasil, onde um grupo não aceitando a eleição democrática, com mais de 55 milhões de habitantes, que é de votos, que é, sim, a manifestação de vontade da população. A população se manifestou e disse, não, nós queremos Jair Bolsonaro presidente, nós não queremos Haddad presidente. Quando a população diz que quer Jair Bolsonaro presidente, ela está trocando do eleitor. Ela diz, eu não quero mais esse tipo de gestão e esse tipo de política, eu não quero mais. Aquele político tradicional que faz da vida política profissão, que vive e faz como retira da sua condição de político o seu sustento. A população diz, não, eu não quero mais esse tipo de gente tomando as rédeas e cuidando da minha vida. Eu quero agora um outro tipo de deputado, eu quero um outro tipo de senador, eu quero um outro tipo de gestor para o meu país. E esse foi o comando dado em outubro de 2018. Mas, me parece, isso está muito claro, que uma parte do Congresso Nacional não aceita, e vários atores políticos que não são deputados e senadores também não aceitam essa mudança de paradigma. Encerrou o tempo, deputado. E nós estamos aqui, sim, pegamos um país praticamente quebrado, né? Várias estatais aí dando prejuízo, fruto de corrupção. Ok, deputados, eu gostaria até, infelizmente, de terminar esse debate. Está muito legal os esclarecimentos. Me permita só dos senhores. Concluir, porque a deputada me cortou. Nós estamos cronometrando o tempo aqui. Cronometrando, os dois tiveram tempos justos e igualitários. Eu gostaria realmente de agradecer a presença de vocês dois aqui nesse debate. Então, primeiramente, a deputada federal Maria Rosário, muito obrigado. Obrigada, fico muito satisfeita em ter participado, cumprimento meu colega Sanderson mais uma vez e a CNN e espero ter contribuído com as propostas que a gente tem para o Brasil. Quem participar no domingo do ato não aceite provocação, vá com máscara e tenha isolamento social como uma regra. Por favor, é isso que nós queremos dizer. Nós não somos da violência, nós somos da Constituição e da democracia e temos propostas para o Brasil e a saída para o Brasil é a saída de Bolsonaro. Perfeito. Deputada Maria do Rosário, agora suas considerações finais, deputado Ubiratã Sanderson. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentos a deputada Maria do Rosário, todos os nossos assistentes, e dizer que sim, estamos com a consciência tranquila, porque todas as ações que nós tínhamos que adotar, tanto para o enfrentamento da crise da pandemia, coronavírus, como também para o enfrentamento da crise econômica, todas as ações estão sendo feitas. Nós temos trabalhado diuturnamente para entregar paz social e prosperidade à sua excelência, o povo brasileiro. Ok, obrigado, deputados.